Fala aí, guerreiros e guerreiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investimentos para Todos. E hoje a gente vai fazer aquele quadro que é o que eu mais gosto. O meu primeiro milhão, #4. Aquele quadro que eu mostro no que eu vou investir no mês, como que tá a minha carteira, como que tá a bolsa de valores, um panorama geral. E aí eu tomo a decisão que faz mais sentido para minha carteira. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação e solta a vinheta aí. Então agora vamos direto para a tela do computador para entender todas as notícias de mercado. E aí um detalhe que eu queria mostrar para vocês, eu queria que vocês prestassem atenção em como as notícias são cronológicas. Uma notícia acontece, puxa a próxima, e quando você começa a entender de economia, você vê que tudo está amarrado. Tem, por exemplo, 5 notícias, e na hora que você lê as 5, você entende por que o dólar, por exemplo, subiu ou caiu, por que a bolsa de valores está do jeito que está. Olha só que legal o que a gente preparou para você aqui. Olha só, primeira notícia, o mercado eleva a projeção do IPCA de 2024 pela 10ª semana e vê Selic em 11,5 no final do ano. Essa notícia aqui ela saiu no dia 23 de setembro. E olha que coisa importante, ele está falando aqui o seguinte, que a inflação, né, que é o IPCA, de 2024, ele está com uma tendência de subir, né, elevou a projeção. Eles falaram assim, ó, de acordo com o mercado e do jeito que ele está agora, né, a gente espera de que a inflação suba. Então isso daqui já veio acontecendo, né? E já pela 10ª semana seguida. Beleza. Qual que é o resultado de você levar a projeção da inflação pela 10ª semana seguida? O resultado é esse daqui, ó. O Copom do Banco Central decidiu nessa quarta-feira, dia 18, aumentar a taxa Selic. Taxa Selic é a taxa de juros. Quanto mais alta ela tá, mais caro fica financiar alguma coisa, pegar dinheiro emprestado, mais caros são os juros pra gente, né? Quando a gente quer pegar dinheiro. E ele fala aqui, ó, que a taxa básica de juros da economia brasileira, ela subiu em 0,25 ponto percentual. Ou seja, antes a nossa taxa estava em 10,5% ao ano. E depois desse reajuste, ela subiu para 10,75% ao ano. E essa foi a primeira alta desde agosto de 2022. Então a gente percebeu de que a projeção da inflação estava há 10 semanas subindo. O que o Copom foi lá e fez? Então vamos aumentar a taxa de juros para controlar a inflação. Começou a ficar amarrado as notícias, né? Vamos continuar aqui. Aí, olha esse combo aqui. Agora a gente está olhando Estados Unidos, tá? A gente não está olhando mais para o Brasil. Nos Estados Unidos, o Fed é tipo o nosso Copom aqui do Brasil, só que lá dos Estados Unidos, tá? O Fed baixou os juros, o contrário do que aconteceu aqui no Brasil, prestem atenção, pela primeira vez desde 2020. Então tem 4 anos que a taxa de juros nos Estados Unidos não cai. E ele cortou a taxa em meio ponto percentual, ou seja, 0,5%. Inflação alta no Brasil, juros subiu aqui no Brasil e juros caiu nos Estados Unidos. Olha o resultado. E o resultado que a gente teve foi a queda do dólar, né? Ele estava em 5,59 reais. E agora ele já começou a cair para 5,45. Claro que basta sair alguma notícia, alguma polêmica, alguma coisa política que já volta a subir de novo, isso sem dúvidas. Se a taxa de juros nos Estados Unidos cai e a do Brasil sobe, quer dizer que o Brasil está pagando mais para os investidores de renda fixa. Então, investidores estrangeiros param de botar dinheiro nos Estados Unidos e começam a colocar dinheiro no Brasil. Como a gente tem a entrada de dólar no Brasil, o que acontece? O valor do dólar cai. É por isso. E aí, para comprovar o que eu acabei de falar, tem até uma notícia, olha, Real tem expectativa de valorização no mês de outubro, após o corte dos juros nos Estados Unidos e a alta da Selic, que é o nosso juros aqui do Brasil. Mas o cenário ainda tem incertezas, segundo analistas, né? Porque tem outras coisas para a gente avaliar numa economia, além de apenas a taxa de juros. Mas claro que isso aqui influencia bastante e foi um dos motivos dessa queda no último mês. Beleza, primeira parte entendida. Agora eu queria mostrar uma notícia que me deixou um pouco assustado, nunca tinha visto isso e acho legal compartilhar com vocês. Bom, a segunda notícia que eu queria mostrar para vocês e que me assustou foi que teve uma greve no Tesouro Nacional, né? Eu sempre reforço que o Tesouro Nacional é um dos investimentos mais seguros do país, né? Não só eu, como várias pessoas, vários investidores. E teve uma greve dos servidores aqui, como você pode ver, né? Essa daqui, inclusive, ela estava falando do dia 24/9 de 2024.
2024, mas o que chegou para mim, eu, Rodrigo, eu recebi esse e-mail daqui, ó. Rodrigo, informamos que, conforme divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional, não haverá venda de títulos por meio do programa Tesouro Direto no dia 1/10 de 2024, devido à greve dos servidores. Então, gente, o que aconteceu aqui? Eles pararam de disponibilizar, vender títulos para quem queria comprar. Então, não era possível comprar títulos do Tesouro Direto no dia 1º de outubro. Agora, se você tivesse um título e quisesse vender o seu título para resgatar o dinheiro, isso você conseguia. Mas de uma certa forma mostrou que o sistema em si não é tão seguro quanto a gente esperava. Não um sistema, eu digo, eletrônico ou coisa do tipo, mas de que, poxa, o Tesouro Direto também pode entrar em greve. E particularmente nos 3 anos aí que eu tô como investidor, agora quase 3 anos e meio, eu nunca tinha visto isso acontecer, então sim, foi uma notícia que me deixou um pouco em alerta também, tá? Não que eu ache que eles não vão pagar o valor que eles devem para você por você ter um título, tá? Mas que o sistema em si possui fragilidades. É isso. Mais uma notícia muito legal, o Mark Zuckerberg. Mais uma notícia muito legal, né? E eu vou falar do jeito bem abrasileirado mesmo, tá? O Mark Zuckerberg, ele passou o Jeff Bezos aqui e se tornou a segunda pessoa mais rica do mundo. Inclusive teve um lançamento também de um óculos de realidade aumentada da Meta, né? E parece que foi bem positivo. Isso refletiu, claro, nas ações de Meta. Se você der uma olhada aqui no último mês, as ações de Facebook, ou Meta, o jeito que você quiser chamar, subiu 16,27% e nos últimos 6 meses 24,5%. Agora, olhando um panorama geral, a Bolsa de Valores brasileira ela caiu no último mês em 2,07%, né? Nada absurdo, só caiu mesmo. E a Bolsa dos Estados Unidos, S&P 500, subiu em 6,34%. E agora que a gente viu o panorama geral, vamos para a minha carteira e o que eu vou fazer esse mês. Bom, a primeira coisa que eu queria mostrar é o panorama geral da minha carteira, né? Os ativos que eu possuo, lembrando, não é recomendação. Inclusive Meta eu tenho na minha carteira, né, que eu mostrei para vocês que subiu, e a valorização de Meta na minha carteira é de 98,65%. É o ativo que mais se valorizou e me deu aí um lucro bem bacana. Bom, e se a gente descer aqui, a gente vê que temos 8.542 de lucro e 9,24% de rentabilidade. Claro, aqui não conta proventos, aqui é só dos ativos mesmo. E aí você vai falar assim, Rodrigo, mas no meu primeiro milhão, #3 do mês passado, o seu lucro total aqui estava maior. Sim, estava. É porque eu vendi o título do Tesouro Direto, que eu falei para vocês, que não fazia parte da minha carteira, era tipo uma reserva que eu tinha na Rico. Só que o MyProfit, como ele puxava direto da B3, ele contava também esse título. E aí eu vendi, eu tirei ele para poder analisar minha carteira sem esse título. E aí agora, sim, esse valor é o real e todos os valores que estão aqui realmente representam a minha carteira de uma forma mais pura, mais direta, sem contar coisas pessoais minhas que não são investimentos, tá? Bom, agora dando uma analisada em proventos, eu recebi R$ 408,77 de proventos no último mês. E uma coisa que eu achei muito legal que eu reparei é que os proventos desde maio, eles estão praticamente constantes, né? Tá 400, 382, 399, tá mais ou menos essa faixa dos R$400, e se isso se mantivesse, seria com certeza muito bom. Lembrando que até hoje 55% dos proventos que eu recebi são provenientes de fundos imobiliários e 44,2% de ações. Mostra inclusive os valores de proventos que eu já recebi até hoje de renda passiva. Eu acho que eu tô indo bem. Bom, agora analisando a rentabilidade da minha carteira. Em setembro de 2024, ou seja, mês anterior, a minha carteira caiu 1,47%. Então, a minha rentabilidade do ano acumulada, né, 2024, é de 15,51%. E como que eu, Rodrigo, enxergo esse número? Se eu enxergo que 15% ao ano é um valor bom, é um valor ruim, o que eu interpreto disso? A primeira coisa é de que no último mês o Ibovespa caiu menos 2,07%. Claro, eu tenho ações da Bolsa de Valores na minha carteira. Então, se a minha carteira caiu menos do que o Ibovespa, isso já é uma coisa legal, porque mostra que a minha carteira com fundos imobiliários, renda fixa, etc., ela deu uma balanceada e caiu menos, oscilou menos. Isso é bom. Isso para essa parte do número.
Agora, para esses 15,51 que estão aqui, eu enxergo da seguinte forma, olha. O Warren Buffett, que foi o maior investidor e ainda é, né, porque ele está vivo ainda, o maior investidor do mundo, como a própria IA do Google veio reforçar, ele tem uma rentabilidade, a carteira dele rendeu em média 20% ao ano. Então, gente, se o maior investidor de todos os tempos ele fazia 20% ao ano, claro que eu fico feliz em fazer 15,5%. Eu sei que o ano não fechou ainda, mas é uma rentabilidade que eu julgo ser legal, é uma rentabilidade boa, né? Eu costumo dizer que um bom investidor, ele vai fazer no mínimo uns 7, 8% ao ano na bolsa de valores, numa carteira, né, multimercado igual a minha, que tem um pouquinho de tudo. Então, poxa, 15% é uma rentabilidade boa, sim. Vamos tentar manter ou até aumentar isso, que seria com certeza muito positivo. Mas o resultado até aqui tá indo bem. E, gente, é claro que eu sou suspeito para falar da minha própria carteira, né? Se vocês têm uma carteira com uma rentabilidade às vezes maior também, poxa, deixa aqui nos comentários, eu quero saber qual é a rentabilidade dos meus seguidores aqui do canal, os inscritos. Quanto vocês têm de rentabilidade em 2024? Como tem na carteira de vocês? Fala aí, eu sou investidor há tanto tempo e minha carteira tá rendendo tantos por cento esse ano. Deixa nos comentários pra gente ver, eu acho que ia ser uma troca muito legal. Bom, agora se a gente olhar a rentabilidade da minha carteira no todo, desde que eu comecei a investir lá em maio de 2021, ela subiu 27,44% e ela está acima do Ibovespa, inflação e FIX, mas está abaixo ainda do CDI. Estou tentando buscar isso, tem um tempo já. Vamos lá. Agora, uma coisa que eu queria lembrar vocês é de que eu tive um grande aprendizado nos primeiros 2 anos como investidor, tá? Se você olhar o histórico da minha carteira, a minha carteira ela teve uma rentabilidade acumulada negativa durante muito tempo, tá, gente? Durante muito tempo eu tive que ser persistente, acreditar de que o que eu estava fazendo estava certo, porque a minha carteira só começou a ficar positiva em abril de 2023, sendo que eu comecei a investir em maio de 2021. Imagina aí você durante 2 anos como investidor, começando na bolsa de valores, só tomar tapa na cara, errar, perder dinheiro, ação que desvaloriza. Claro, eu não fiquei vendendo, eu não fiquei fazendo day trade, eu simplesmente estava comprando ação igual eu tô comprando aqui com vocês, ou fundos imobiliários. Só que foi um período muito difícil de queda na bolsa de valores, então eu tive que acreditar que o que eu estava fazendo era o correto. Só que eu só colheria frutos lá na frente. E realmente isso aconteceu. Foi um período muito desafiador para mim. Então, gente, como eu acabei de reforçar aqui, né, a minha carteira só começou a subir depois de março de 2023 e aí sim começou o ciclo positivo, né? Por isso que eu creio de que essa rentabilidade ainda vai subir mais um dia. Vamos seguindo aqui, quadro mês a mês que a gente chega lá. Bom, agora vamos ao que eu, Rodrigo, vou fazer esse mês. O que eu vou comprar? Que é o que a maioria das pessoas querem saber. A primeira coisa que eu vou fazer é respeitar o balanceamento. Como que é o balanceamento ideal da minha carteira? Vamos lá, 25% em ações e eu estou com 31% em ações, 25% em fundo imobiliário e eu estou com 27% em fundo imobiliário. Na parte exterior, dólar, né, é 23% em ETF e 1% em BDR, eu tenho 21,2% em ETF, um pouco abaixo, mas BDR está em 2,9%, ou seja, um pouco acima. Se você for ver, acaba que dá quase esses 24% se somar essas duas parcelas aqui. Então tudo bem. Criptomoedas, eu deveria ter 1% e eu tenho 0,9%. Tá legal também. Apesar de que eu só tomo bomba em criptomoedas, fazer o que, né? E tesouro direto, parte de renda fixa, era para eu ter 25% e eu tenho 16,5%. Se a gente olhar até no gráfico de barras aqui, ó, o que tá faltando mais é a parte do tesouro direto. Tá faltando eu investir 8,5% para balancear minha carteira. Só que aí tem um detalhe, toda parcela da minha carteira de renda fixa, toda, tá em Tesouro IPCA+, 2045. E ele não paga nada de proventos, juros semestral, não. Eu comprei Tesouro IPCA+, 2045 para que quando a taxa de juros do Brasil passe a cair, pode demorar 2, 3 anos, o meu título se valorizar e eu poder vender ele um pouquinho mais caro, lucrar com isso. Só que eu também quero algo para minha carteira que pague juros, seja trimestral, semestral, até mesmo anual. Eu quero um título tipo Tesouro IPCA+, 2000 e sei lá o que, com juros semestrais.
semestral, que aí ele vai pagar tipo um rendimentozinho, ou uma debenture, ou um LCI, LCA, um CRI, um CRA, alguma coisa que me pague um rendimento a cada trimestre, por exemplo, para que eu aumente a minha renda passiva. Ah, Rodrigo, qual que é o objetivo master da sua carteira? Renda passiva. Mais do que valorização, minha ação subiu 120%, mais do que qualquer coisa assim, é quanto que eu recebo de proventos no mês. Esse é o objetivo da minha carteira. Por quê? Do que adianta eu ter um ativo que se valorizou um tantão, se para eu tirar o dinheiro dele eu tenho que vender? Se for, por exemplo, o IVVB11, ok, mas o resto dos ativos, pelo menos, eu quero uma rentabilidade ali, eu quero uma renda passiva. Então, esse mês eu vou procurar algo, aproveitando inclusive a alta da Selic, algo que me gere proventos ou rendimentos, mesmo que seja pelo menos trimestral ou semestral, algo do tipo assim. O que eu vou fazer na segunda-feira é o seguinte, lembrando, hoje que eu tô gravando é domingo. Eu vou entrar lá na XP, na parte de renda fixa, e vou procurar por algum título, uma debenture, CRI, CRA, que talvez tenha isenção de imposto de renda e que esteja pagando mais do que essa inflação mais 6,4. Se eu achar, eu vou comprar esse título de renda fixa. Se eu não encontrar, eu vou investir no Tesouro IPCA+, com juros semestrais. E aí eu vou parar o vídeo aqui e segunda-feira, ou seja, amanhã, eu volto a gravar com o que eu achei e o que eu comprei para minha carteira. Bom, vamos lá então, guerreiros e guerreiras. Hoje é segunda-feira e como eu disse para vocês, eu ia procurar algum título que rendesse semestral ou mensalmente algum valor para minha carteira. Mas o que eu queria era algo que fosse melhor do que o Tesouro Direto, ou pelo menos rendesse mais. Porque se eu só encontrasse títulos que estivessem rendendo algo próximo do Tesouro Direto com o juro semestral, obviamente eu deixaria no próprio Tesouro Direto, porque o risco é menor. Então, para valer a pena, teria que ser algo que rendesse mais. E sim, eu achei. Dá uma olhada aqui, ó. Como tá aqui na tela para vocês, o Tesouro IPCA+ com juro semestral tá pagando algo próximo da inflação, mais 6,4, 6,45, 6,37, vai depender muito do título específico que você escolhe. Hoje, a inflação tá por volta aí de uns 4%, então um título desse daqui tá rendendo algo próximo dos 10,3, 10,4%, se a gente for considerar, claro, a inflação atual. Não tem como eu prever como vai ser no futuro. E o título que eu achei para investir nesse mês de outubro, ou seja, o meu investimento do mês de outubro vai ser nesse CRA aqui, ó. CRA FS Bio. Basicamente, o que é isso? O CRA é quando eu estou emprestando dinheiro para uma empresa que ela vai investir de alguma forma no setor do agronegócio. Aqui, eu não tenho um banco como intermediador, eu estou emprestando meu dinheiro direto para a empresa. Mas adivinha o que também não tem aqui? Imposto de renda. E esse título está pagando CDI, ou seja, a própria taxa Selic, mais 3,3%. Atualmente, a taxa Selic está em 10,75% ao ano, como vocês estão vendo aqui na tela. E 10,5 mais 3,3 daria 13,8%. Essa é a rentabilidade do título que eu contratei. Só que não tem imposto de renda, então essa rentabilidade de 13,8% ela é limpa. Sem contar que, se a taxa de juros subir nos próximos meses, a rentabilidade do título vai subir, o que realmente é previsto para acontecer. Agora, o lado negativo é que se futuramente a taxa de juros cair, o meu título também vai pagar menos. Então, realmente é uma faca de dois gumes. Mas eu não escolhi esse título aqui só por causa da rentabilidade. Olha os detalhes dele. A primeira coisa que eu gostei foi o vencimento 2029, tá? A maioria dos títulos do Tesouro Direto já estavam com vencimentos para 2035, 2040, 2045, prazos muito longos. O prazo desse daqui é de 5 anos aproximadamente, tá? E sim, eu posso vendê-lo antes, só que aí vai ser pela marcação a mercado, vai depender do valor que tá, e a minha intenção não é vender. Qual que eu disse que era a minha intenção? Gerar renda passiva para minha carteira. E esse título daqui, ele tem uma característica muito especial. Olha, se você desce e lê um pouco mais sobre o título, os juros dele é pago mensalmente, ou seja, todos os meses eu, Rodrigo, vou receber um pouquinho de dinheiro na minha carteira por ter investido nesse título
nesse CRA dessa empresa. Já quanto o risco desse tipo de investimento, o rating dele é o Fitch AA-. O que isso aqui quer dizer? É muito arriscado ou pouco arriscado? Dá uma olhada aqui. Olha só, eu abri esse gráfico aqui para mostrar para vocês como é que funciona a classificação Fitch Rating. Basicamente, o título que eu escolhi, a classificação dele é AA-, tá? E o que ele fala que é muito baixa expectativa de risco de inadimplência. Quer dizer que o risco de eu não receber o meu dinheiro, da empresa não conseguir cumprir com o que de fato ela está prometendo, é muito baixo. Se eu tivesse no Tesouro Direto, seria esse AAA. Então percebam, né, que o risco é um pouco maior, entretanto a rentabilidade é maior por si só, sem contar que não vai ter imposto de renda e o rendimento, né, os juros vai cair na minha conta de forma mensal até a data do vencimento, que é para daqui a 5 anos. E aí, só para mostrar para vocês, a ordem já foi executada, tá? É só olhar aqui na tela. O valor, o preço unitário, ou seja, uma unidade desse título era R$ 993 e eu comprei 2 cotas ou 2 unidades, totalizando R$ 1.987, que foi o valor do investimento desse mês. E sim, foi a primeira vez que eu investi em CRA na minha vida. Eu sempre investi na parte do Tesouro Direto quando o assunto era renda fixa, então até para mim vai ser um aprendizado. Eu espero que dê certo, né? Porque eu tive que pesquisar um pouquinho, tinha muita oportunidade, tinha mais de 400 títulos e esse eu achei que me atendeu bem. Bom, e esse foi o meu primeiro milhão #4. Eu espero que vocês tenham gostado e se de alguma forma esse conteúdo agregou para você, gente, deixa o like, se inscreve no canal. Isso faz realmente o vídeo chegar a muito mais gente. Parece que é bobeira, mas não. Quando vocês curtem o vídeo, a escalabilidade aumenta absurdamente. Então, por favor, dá muito trabalho. Eu tenho que dar a cara a tapa aqui mostrando o que eu estou investindo, então deixa o seu like que isso vai ajudar demais. E eu espero vocês até a próxima quarta-feira às 18 horas, que é quando a gente vai lançar o próximo vídeo, que é o Analisando Fundos Imobiliários parte 2. Espero vocês, até a próxima e tchau, tchau!